Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre um pensador contemporâneo, o Jacques Rancière, pensador francês, e vou falar mais especificamente dessa obra aqui, Tempos Modernos, que é um livro muito recente, que tem como subtítulo Arte, Tempo e Política, que diz respeito basicamente ao grande foco do trabalho desse pensador, que está sempre entrelaçando a política à estética, e nesse livro especificamente ele busca repensar a modernidade. Para Rancière, as categorias de modernismo, vanguarda, são categorias simplistas, assim como a ideia de uma modernidade que entende a si própria, né? Na verdade, para ele, o tempo moderno não é um tempo contemporâneo de si mesmo. Ele, como um pensador muito voltado para a política, né, fala dessa noção da partilha do sensível, né, que é como uma nova forma de partilhar o que há de comum entre as pessoas, né, de dissolver o que ele vê como hierarquias injustas, né, hierarquias entre aqueles que têm tempo e aqueles que não têm, né. Então, vamos entrar no livro, né? Ele começa falando que não existe uma época, um tempo moderno, uma síntese significante, existem múltiplas temporalidades em conflito, né? Em jogo na modernidade. Ele rejeita a ideia de uma teleologia, algo muito hegeliano, muito marxista, né? De que estamos indo para algum lugar, né? Para ele, com o evento da crise das grandes narrativas, né, que é tematizado por uma geração anterior, né, do Jean-François Lyotard, que vai falar de que as narrativas se esgotaram. O Rancière vai aderir a essa perspectiva, mas com alguma medida de crítica também, né? Porque para ele isso mesmo é uma forma de narrativa, né? O tempo presente, né, que é caracterizado não mais por uma teleologia, por uma direção a algum lugar, a uma promessa de justiça, a uma utopia, ele é caracterizado por um presentismo, por algo que é um presente absoluto que está sempre em crise, né? Mas o Rancière diz que ainda aí existe uma medida de teleologia, uma medida de narrativa, né? E ele remonta à poética de Aristóteles para falar sobre isso, né? Ele fala que Aristóteles, na poética, ele funda dois tipos de narrativas, né? Tem o tempo da crônica e o tempo da realidade ficcional. A crônica é simplesmente os fatos que se sucedem, como no jornalismo, por exemplo. Na realidade ficcional, a gente tem a história, a tragédia clássica, atualmente o cinema, que é sobre o que poderia acontecer. Então, ao passo que a crônica é sobre o que acontece, a realidade ficcional é sobre o que poderia acontecer. E para o Rancière, essas categorias elas não só orientam a arte, mas elas orientam a nossa própria forma de enxergar as nossas vidas, né, enquanto indivíduos e enquanto sociedade. E para ele, a noção de arte é uma coisa muito recente. É uma coisa que data do século XVIII, né? Do final do século XVIII, que foi um momento muito significativo para essa nomenclatura, né? O que a gente chama de arte era antes uma coisa espaçada, né, em atividades heterogêneas com fins mais diversos, e retornando ao problema que ele coloca das hierarquias, aqueles que têm tempo faziam as artes livres, que é o puro prazer e engajamento estético. Aqueles que não têm tempo faziam arte para subsistência, né? Os artesãos, as pessoas que faziam para sobreviver. Ele fala que é necessário repensar a justiça do tempo, tendo como ponto de partida a hierarquia das temporalidades e a luta para aboli-la. Não se trata apenas de trabalho explorado, né? Aqueles que não têm tempo, eles também são moldados
né, a vida deles, o modo de ser no tempo, é moldados por essa estrutura hierárquica, né, onde predomina aqueles que têm tempo, né, aqueles que têm tempo livre. Os que não têm tempo livre, todo o jeito deles de comportamento, né, de agir, não só a carga horária do trabalho, é moldado em função disso, né? Como ele vai se comportar no seu tempo de intervalo, né? No seu, enfim, repouso, na sua vida de maneira geral. Ele fala que a emancipação é, em primeiro lugar, uma reconquista do tempo, uma outra maneira de habitar o tempo. E ele vai apontar para o momento em que há uma disrupção desse padrão, né? Que é, por exemplo, o evento de uma greve ou o evento de uma manifestação, né? Um evento de uma ocupação, por exemplo. Né? É quando há uma revolta no sentido de ir contra a forma de ser no tempo habitual, né? Por parte dessas pessoas que não têm tempo, né? Onde eles se emancipam e entram em contato com uma forma diferente de habitar o tempo e o espaço. Na página 50, ele diz: a ficção da necessidade histórica continua a estruturar o tempo dominante, o tempo da dominação, pagando para isso o preço de transformar as promessas de liberação em constatações desencantadas da ordem das coisas ou em profecias do fim do mundo. Então, o tempo presente é marcado por isso, né? Por constatações desencantadas da ordem das coisas ou profecias do fim do mundo. Ao passo que no passado havia essa esperança com a utopia, agora há esse outro tipo de ficção. E ele diz: essa ficção da necessidade se enraiza em uma distribuição hierárquica das temporalidades e das formas de vida que ela mesma contribui para renovar. E ele vai propor uma outra maneira de pensar o tempo a partir da singularidade de momentos em que essa hierarquia se encontra suspensa. Parada ou desviada na experiência individual de uma jornada de trabalho, o romance de momentos de inatividades ou os ajustamentos de multidões que interrompem o curso normal das coisas. Aí no capítulo da modernidade repensada, ele vai falar sobre essa revolução estética, né? A subversão das próprias formas no interior das quais as práticas artísticas são percebidas e pensadas. Faz com que a arte exista não apenas como essência comum de todas as artes, mas como configuração histórica determinada. É hora de perceber, ele diz, que as noções de modernidade, modernismo e vanguarda implicam um encavalamento de diferentes temporalidades, um jogo complexo de relações entre antecipação e atraso, fragmentação e continuidade, movimento e imobilidade. O tempo não é simplesmente a linha que se estica entre um passado e um futuro. Ele é também, e antes de mais nada, um meio em que se vive, uma forma de partilha do sensível, de distribuição dos humanos em duas formas de vida separadas: a forma de vida dos que têm tempo e a dos que não têm. É essa dimensão vertical do tempo que é preciso considerar se queremos compreender o que se passa nas revoluções políticas e estéticas modernas. Ele vai falar muito sobre essas revoluções, né? A revolução estética, marcada por uma mudança do regime representativo, que era caracterizado pela mímese, né? Pela representação, pela imitação, conceito que também data da poética de Aristóteles, para um regime estético, que é essa libertação da arte, né? Da imagem, essa não necessidade de representar, de significar alguma coisa. Isso vai aparecer, por exemplo, na literatura, com Ulisses, de James Joyce, assim como em Miss Dalloway, da Virginia Woolf, uma liberação do que ele chama de tirania da trama. Nada precisa efetivamente acontecer. É interessante como que nesse sentido o tempo da crônica ele vai penetrar na arte também, que era muito marcada no regime representativo pelo tempo da realidade ficcional, do que poderia acontecer. Ele menciona a obra do Clement Greenberg,
Vanguarda e Kitsch, que tem como tese a ideia de que a arte perdeu seu conteúdo substancial e se reduziu à virtuosidade formal. Então, é um paradoxo. A vanguarda nasceria no fim da arte, né? Fim da arte entendido no sentido hegeliano, né? Que é de onde parte o Greenberg, né? No sentido de que a arte ela já fez o seu papel, né? E deu lugar à filosofia e à ciência, né? Deu lugar ao pensamento. O regime representativo ele se esgotou. Então a vanguarda nasce nesse momento. A arte de vanguarda nasce com a morte da arte, no sentido tradicional. O kitsch, né, que é um produto secundário, né, como que é a outra face desse acontecimento, que é a produção de arte de uma parcela da sociedade não intelectualizada, né, e muito marcada pela cultura do mercado, que é o produto cafona, né, que é o produto brega, que é aquilo que não tem o mesmo valor artístico, o que é também debatível, é claro, do que a arte de vanguarda. Então o kitsch seria uma espécie de retaguarda, né? E essa retaguarda é a própria expressão do avanço dessa cultura de mercado que se apresenta como uma ameaça à arte no seu sentido mais puro, né? Falou-se muito sobre isso no século XX, né? Adorno, a escola de Frankfurt. Ele vai chamar atenção para essa ideia do Ralph Waldo Emerson, né? Filósofo americano, de que o tempo ainda não produziu o homem desse tempo. Por não ser contemporâneo de si mesmo, o tempo moderno tem necessidade da arte. E é isso que confere à arte atual seu caráter de articulação de temporalidades contraditórias. Então, isso é o que Rancière vai defender a partir dessa ideia do Emerson, né? De que o tempo ainda não produziu o homem desse tempo. Então a arte ganha uma importância diferente. O problema moderno é construir um novo senso comum, tecido sensível que confere valor poético às atitudes prosaicas. Vanguarda não é a linha de frente do exército, nem o último batalhão de resistência ao mercado. A vanguarda tem lugar na diferença que separa os tempos modernos de si mesmos. Então não há um tempo moderno, há vários. E ele fala muito sobre o cinema nessa obra. Ele começa falando sobre o filme do Vertov, Um Homem com a Câmera, que eu já tratei aqui no canal, tem uma aula só sobre o Vertov, vou colocar aqui no card. Ele fala que não é um filme sobre a revolução, nem de propaganda da mesma. O filme de Vertov é a constituição do comunismo como experiência sensível, um comunismo estético. Esse filme se insere na escola soviética de montagem dos anos 20 e ele é basicamente uma grande sinfonia que une imagens diversas do cotidiano soviético. Mostra as pessoas trabalhando na rua, nos escritórios, as telefonistas, os homens nas minas, as pessoas limpando a rua, o próprio cineasta que ele chamava de Kinnock, filmando o dia a dia, as pessoas praticando esporte, enfim, todas essas partes, a princípio heterogêneas, da sociedade são unidas a partir da montagem do Vertov, né, num filme que é a narrativa do dia, e com uma montagem muito acelerada, muito fragmentada, com uma exaltação muito grande da máquina, né, e do próprio aparato cinematográfico como um forte aliado da revolução, dessa construção do novo mundo. Havia todo esse entusiasmo utópico, que para o Rancière, nesse filme, o Vertov já constitui na tela. Ele não é uma propaganda de algo que precisa ser feito, ele já está pronto esteticamente no filme. A montagem constrói o comunismo como equivalência e fraternidade entre todos os gestos, todas as atividades, unidas a partir de sua própria disparidade. O filme cria um tempo comum a partir de uma multidão de movimentos pertencentes a temporalidades heterogêneas. Movimentos múltiplos e heterogêneos que são feitos um só, homogêneos na grande sinfonia do dia. No capítulo Momento da Dança, ele vai falar como a dança promoveu essa revolução. Ele fala que no período de 1890 até 1920,
a dança foi elevada a um paradigma da arte, a uma grande arte também, a um paradigma da arte. Mas não se trata só de uma coisa histórica, né? Não é só esse momento no tempo. Ele diz o seguinte: podemos delimitar historicamente e definir teoricamente o momento da dança. Esse termo não designa simplesmente um período em que a dança se viu elevada à dignidade da arte e ao estatuto de um novo paradigma da arte. De fato, um momento não é apenas uma divisão do tempo. É uma certa redistribuição do sensível, uma nova maneira de perceber as performances executadas por certos corpos e de relacioná-las a outras performances e outros modos de percepção dentro de um mundo comum. O movimento, ele, na dança, né, parou na dança moderna e contemporânea, ele não precisou mais significar alguma coisa, contar uma história, como, por exemplo, na tradição clássica, no balé, ele passou a ser o puro movimento, né? E ele até faz uma relação com a ideia de estado estético do Schiller, que é um autor muito importante para mim, da minha dissertação de mestrado, inclusive. Quando o Schiller fala sobre estado estético, ele está falando entre um equilíbrio entre ação e não ação, né? Entre atividade e inatividade, né? Ele destaca o trabalho de algumas dançarinas que marcaram muito e contribuíram para essa revolução, né? Que não perpetua a mímese teatral, uma dança que, em vez disso, é constituída de um movimento expressivo, né? De um movimento puro, digamos assim, que é como o estado estético, né? Que é movimento, mas ao mesmo tempo é algo contínuo, é algo livre. Ele fala das dançarinas Isadora Duncan, Loie Filler, Mary Wigman, que contribuíram muito para essa mudança, né? Todos os movimentos se traduzem uns nos outros. A dança, para o Rancière, é um movimento do corpo e a fantasia do espectador que tenta traduzi-lo. A dança, assim como a montagem, recusa o triplo sonho de uma exata tradução de sentido, uma exata translação do movimento e a equivalência entre maneira de fazer sentido e maneira de colocar em movimento. No último capítulo, Momentos Cinematográficos, é claro, o mais interessante para mim como cineasta e amante do cinema, é uma análise de 3 diferentes filmes, de períodos diferentes da história de cinema e com linguagens muito diferentes, que todos colocam em jogo diferentes temporalidades. E o primeiro deles é o do Vertov, Um Homem com uma Câmera. O segundo é As Vinhas da Ira, de John Ford, filme do período clássico, adaptação da obra com o mesmo nome, né, do John Steinbeck, sobre a Grande Depressão, sobre a exploração de trabalhadores rurais que vão do Oklahoma para Califórnia quando são expulsos de suas casas, né, e lá encontram um contexto totalmente desfavorável, né? Muitas pessoas na mesma situação, o salário cada vez menor, o protagonista acaba se envolvendo com problemas, acaba sendo um foragido, a família sofre muito no processo, né? Na viagem, enfim. Eu tenho uma análise do filme, se você quiser assistir, é só clicar aqui no card para entendê-lo mais profundamente. E o último filme é o filme do Pedro Costa, chamado Juventude em Marcha. É um filme contemporâneo, lançado em 2006, que tem uma estética muito contemporânea também, e muito diferente dos outros dois, né? Que trabalha com o não realismo, com performances, né? Ele não tem uma pretensão de contar uma história. É o tempo da crônica. São várias cenas que às vezes se contradizem, que não se entrelaçam tão bem, que não vão para lugar nenhum. Cenas cotidianas, onde o personagem Ventura, que é um trabalhador aposentado, que está inserido numa comunidade de imigrantes do Cabo Verde, em Portugal, que teve o seu bairro demolido e que agora vive entre o passado e o futuro, né, perambulando entre as ruínas de suas antigas moradias e o novo assentamento do governo, que não é
perfeito, né, para atender às necessidades dessas pessoas esquecidas, abandonadas, quase como fantasmas e mortos-vivos, né, que estão ali vindo de um passado, como fala o Rancière. E o filme opera muito diferente dos outros, né, é mais próximo do que a gente vê no cinema do Godard, ou no cinema do Glauber Rocha, enfim, diversos outros que trabalham com o não realismo. E o Rancière aponta que esses filmes falam do seu tempo, testemunham de seu momento histórico de diferentes maneiras, conflitos, esperanças e desilusões do século XX, e tem diferentes modos de articulação temporal. O filme do John Ford trabalha com continuidade, né? O filme no sentido clássico, da narrativa clássica do cinema. O filme do Vertov com fragmentação. O filme do John Ford trabalha com encadeamento, o do Vertov com repetição, do John Ford com sucessão, o do Pedro Costa com coexistência. Eles também são maneiras de aprender o tempo da história entendida como destino coletivo, por meio de uma tensão entre diversas temporalidades, a temporalidade da narrativa, da performance e do mito. A temporalidade da narrativa é aquela que se dá como adequada a uma temporalidade vivida. A temporalidade da performance é, ao contrário, uma temporalidade construída e autônoma. A temporalidade do mito é aquela que traz à narrativa uma instância do fora do tempo. Bom, nós já vimos que no Vertov a montagem é um meio de aproximar tempos, de colocar em uma mesma sequência temporal uma multiplicidade de usos do tempo e de modos de temporalidade. Além de aproximar imagens, a montagem aproxima tempos. No Vertov, a fragmentação não constitui separação. Pelo contrário, é a formação de um novo senso comum e o preciso oposto da divisão taylorista do trabalho, que decompõe uma tarefa em operações complementares. As Vinhas da Ira traz um momento em que o protagonista, que volta da prisão e vai até a casa de sua antiga família para encontrar um ambiente escuro e abandonado, que tem um sujeito, né, que era também um trabalhador rural, chamado Muley, que decidiu ficar, né? Depois que a casa dele foi destruída, ele decidiu ficar lá e ele aparece como um fantasma, ele aparece ali como alguém que testemunha esse horror, né? Essa situação terrível que aconteceu de verdade para pessoas como esse personagem na Grande Depressão, enfim, em diferentes outros contextos. Então, o Rancière fala que ele põe em jogo a temporalidade da performance e do mito. A história se funde à história. A história se funde à história do filme. A performance de Muley é testemunha da história. A trama é feita da tensão entre diferentes regimes de imageidade, cujos choques criam diferentes temporalidades no mesmo contínuo temporal. Esse filme pertence ao momento clássico do cinema, o momento que o Deleuze vai chamar que é de imagem em movimento, né? É o regime da imagem em movimento, que conta a história, que tem a trama, que tem a forma em harmonia com o conteúdo. Tudo dura apenas o suficiente e tem um privilégio do movimento em vez do tempo. Muito marcado por um realismo na performance dos atores. Ele fala que esse momento clássico é definido como aquele em que ele é capaz de integrar a continuidade do movimento, das imagens, os afastamentos ou as vertigens de tempo que a contrariam. Então, ainda assim, dentro desse regime, muito marcado pelo entretenimento das grandes salas, é possível promover esse tipo de tensão, né? Que torna, né, essa estética tão válida quanto aquela do Pedro Costa, que é de um momento pós-moderno ou contemporâneo, né? Que é marcado pelo que o Deleuze chama de imagem-tempo. Um privilégio do tempo com relação ao movimento. De momentos óticos e sonoros puros, onde o espectador, vendo um não-evento, não vendo uma progressão habitual na trama,
ele é forçado a refletir sobre o próprio filme. Quando ele vê, por exemplo, esses personagens, o Ventura e o Lento, né, que é um colega dele, que em um momento do filme morre, quando ele vai ver um negócio de eletricidade, mas depois ele reaparece, ele fala que tem queimaduras na mão, só que a gente vê a mão dele e não tem queimadura nenhuma. Ele fala que sofreu um acidente, né, enfim, junto com a sua família, na verdade ele se jogou. Só que o Lento que a gente conhecia no filme não tem mulheres nem filhos, então é uma desconfiança constante, né, do estatuto de documental do que a gente vê, né, dessa crônica que a gente acompanha, né, de sua veracidade, dessas pequenas cenas desses personagens que vagam, falando de suas vidas, de seus acidentes de trabalho, de seu passado. A gente desconfia disso tudo e isso é proposital por parte do diretor, que é um modo que ele encontrou de, no momento pós-moderno, em que as grandes narrativas se esgotaram, em que não há uma possibilidade de justiça vindoura, de utopia, de fazer com que o espectador dê um passo atrás e reflita sobre a situação real de pessoas como esses personagens. E, aliás, o filme tem atores não profissionais que são, de fato, imigrantes do Cabo Verde. E, embora o que eles narram não tenha acontecido com eles individualmente, aconteceu com outras pessoas em situação semelhante. Então, isso é um recurso muito interessante por parte desse diretor português. A justiça, né, nesse filme, se expõe como um fora do tempo, né? O tempo da performance se entrelaça ao tempo do mito para expressar a passagem da história pelos corpos. Juventude em Marcha articula temporalidades contraditórias, um tempo que não é contemporâneo de si mesmo, como Rancière falava sobre o tempo moderno. Juventude em Marcha traz trabalhadores sem trabalho e sem classe trabalhadora, sem lutas de classe e sem esperanças de qualquer futuro. São cenas familiares, sem aparente conexão. Histórias cotidianas de trabalho e acidente de trabalho em um enredo contraditório, com uma profundidade política muito grande, que se relaciona com aquilo que Brecht fazia na época do nazismo. O antirrealismo que é voltado para provocar uma reflexão crítica no espectador. E o Rancière termina o texto, né, falando que, infelizmente, esse tipo de filme é exilado para o fora do tempo dos museus, né, não tendo lugar nas salas de cinema dos circuitos comerciais que atingem o maior número de pessoas. Passam no Festival de Cannes e depois são exilados para o fora do tempo dos museus. Em Pedro Costa, a relação entre o tempo da performance e o do mito parece ter devorado inteiramente o tempo da narrativa e parece se afirmar a única coisa capaz de traduzir hoje a violência da exploração e a violência da rejeição. O filme mostra uma cisão radical entre o cenário de justiça e o tempo do progresso. Quer se trate do progresso histórico ou progressão narrativa. Essa cisão se abre em um problema muito maior, que é pensar hoje a temporalidade da política. O tempo aqui construído para que os explorados digam o que a dominação lhes fez é um tempo que a indústria do cinema declara incompatível com o das salas de cinema e que tende a exilar no fora do tempo dos museus. Bom, pessoal, é basicamente isso. Obrigado por assistir. Fique à vontade para comentar suas dúvidas, opiniões, se você concorda ou discorda do Rancière, de sua visão sobre a modernidade, sobre a arte, sua visão política. Eu também estou deixando aqui nos comentários e na descrição o link para a compra desse livro aqui. Se você comprar através do link, vai estar ajudando o canal. E fique à vontade para compartilhar esse vídeo com pessoas que possam se interessar. Até a próxima!